tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações e que consigamos, junto aos nossos benfeitores, ter um bom êxito no, no nosso encontro de hoje, que se intitula Características dos Trabalhadores. Iniciemos o nosso estudo. Custodiando a Assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física, os trabalhadores encarnados, a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Muitos de nós, quando vamos trabalhar na mediunidade, num centro sério, a gente se imagina trabalhando com espíritos, né, de altas revelações, com espíritos de grande monta de luz, né, de larga experiência no Evangelho. E se torna interessante pensar que, do outro lado, do lado da espiritualidade, eles também imaginam a mesma coisa que nós encarnados, né? Será que os companheiros que vão ser visitados são grandes iniciados na revelação divina? Será que nós somos iniciados na revelação divina? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: Não, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. E se o André Luiz me permitir, eu acrescentaria: são pessoas que trabalham, que pagam impostos, que enfrentam o trânsito, que têm problemas com os filhos, que enfrentam a, o ciúme da esposa, se for mulher, enfrenta a jornada dupla,
são pessoas que procuram estudar, são pessoas que procuram trabalhar para trazer um pouco de conforto para sua casa. Os trabalhadores encarnados são pessoas normais. O único diferencial que elas têm é a sua dedicação à doutrina espírita, que tem que nascer delas, brotar delas. No resto, tão perfeitamente comum e normal como qualquer outra pessoa. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio do bem e do estudo nobremente conduzido, adquiriam um elevado teor de radiação mental. E é aqui então que nós vamos nos debruçar nas características dos trabalhadores daquele grupo que o André Luiz foi visitar. Pessoas normais, comuns do cotidiano, mas que traziam coisas especiais para a doutrina. Que coisas eram essas? A mente voltada para os ideais superiores da fé ativa. A gente, quando começa a descobrir a verdadeira doutrina espírita e que a gente se despe do orgulho, que a gente se livra da vaidade, a gente não começa, a gente não aspira mais, né, a ser um Divaldo Pereira Franco na, na palestra, na, na proatividade, mas a gente começa a querer ser um Divaldo Pereira Franco nos ideais, na vontade de trabalhar, na vontade de fazer, na vontade de construir. Então, a característica de um trabalhador espírita é ter a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa. E nisso a gente não busca pontos que façam com que a gente fique exposto, né? Mostrando quanto a gente poderia ser bom. A mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, ela faz com que a gente sempre se prepare para o trabalho. A gente não busca oportunidades, a gente se prepara para elas. Se virem, se acontecerem, estamos ali com instrumentos afiados, prontos para o trabalho. Mas não que a gente deseja isso, ou que a gente queira a exposição, queira aparecer. A mente deve ser voltada para os ideais da fé. Os ideais da fé é aquilo que o Cristo traz para nós: trabalho, caridade e a expectativa da construção de um mundo melhor no futuro. Amor pelos semelhantes, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, sejam eles amigos, sejam eles inimigos, sejam eles parceiros da mesma fé, da mesma ideologia, sejam eles adversários ou competidores. Nós temos que, como trabalhadores espíritas, olhar para o próximo e enxergar nele, primeiro, um filho de Deus. Portanto, se ele é filho de Deus, é nosso irmão. E enxergar nele também um ser humano, com suas habilidades, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas, sobretudo, um ser humano. E a gente passa nesse novo enxergar, nessa nova visão, a gente nutrir por eles não aquele sentimento de competição, mas o sentimento de amor, de amizade, de afeto, de acolhimento. Amor pelos semelhantes.
Um trabalhador espírita, ele sempre cultiva a disciplina. E aquilo que a gente gosta de falar como disciplina consciente, porque na doutrina espírita não é necessário que os mentores espirituais te cobrem, não é necessário que a vida te cobre, ou que o presidente da casa espírita fique te cobrando se você é uma pessoa disciplinada. Se você já sabe dos seus compromissos, já sabe das suas obrigações, das suas atribuições, se dedique para que elas ocorram da melhor forma possível e possa é, sempre irradiar a força do Evangelho do Cristo. Nisso entra a conduta, o comportamento, a vigilância das atitudes e principalmente a vigilância dos pensamentos. Renúncia. Ser um trabalhador espírita pede renúncia. Muitas vezes a gente queria estar numa situação diferente, mas a gente sabe, pelo aquilo que a doutrina espírita nos mostra, através da literatura, através dos outros exemplos dos demais espíritos, o que as coisas da vida podem nos levar. Então é preciso que a gente coloque isso na balança e renuncie àquilo que é apenas mundano, que vai apenas acabar com essa passagem, e que a gente valorize aquilo que nos é eterno, aquilo que vai permanecer conosco mesmo depois da nossa desencarnação. Então é preciso a gente saber renunciar às coisas que aparentemente seriam mais atraentes neste plano terrestre. Estudo nobremente conduzido. Para ser um trabalhador espírita, a gente tem que buscar estudar, mas estudar não para angariar uma coleção de diplomas, mas estudar para, em primeiro plano, aumentar, ampliar o nosso conhecimento. E, num segundo plano, fazer com que esse conhecimento nos transforme como espírito eterno que somos. Então, se nós aprendemos com o Evangelho que o orgulho, que a vaidade é um grande obstáculo à evolução humana, à evolução espiritual, é necessário que o nosso estudo nos transforme de forma que a gente possa combater em nós mesmos nosso orgulho, a nossa vaidade, a fim de que a gente possa se tornar um instrumento melhor para a nossa fé. Então, estudo nobremente conduzido, de forma a aperfeiçoar a nós como instrumentos para o Cristo e também de forma a nos transformar para que a gente seja um instrumento de transformação do mundo. Esforço próprio no bem. Se a gente observar a passagem do Cristo aqui na Terra, quando ele se reuniu aos 12 apóstolos, nós vimos que não eram pessoas especiais, porque nasceram com habilidades especiais. Eram pessoas especiais porque se esforçaram, com a ignorância que tinham, com a cultura que não tinham, né? Com o dia a dia que tinham que correr atrás, e dentro desse esforço eles foram se transformando. E é isso que o Cristo ainda pede de cada um de nós, né? O esforço próprio no bem. A gente não tem que esperar que armas caiam do céu ou que asas cresçam nas nossas costas. Nós já temos o suficiente, que são dois braços, duas pernas, um coração e uma mente capaz de raciocinar para que a gente possa se transformar nesse instrumento. Então, o que a gente precisa, a gente já tem. Só é necessário que a gente se empenhe, esforço próprio no bem. E, por último, o cultivo da bondade
constante, o que não é fácil. Ser bom não é fácil. Muitas das vezes a gente pensa que ser bom é só falar sim, 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 sim. E às vezes um não, bem fundamentado. Não rancoroso, um não enérgico, mas um não bem fundamentado, mostrando o que é certo e o que é errado, também ajuda bastante. Então, o cultivo da bondade constante, fazendo com que o bem e o bom seja exercido a toda hora, a todo instante. Até naqueles momentos em que a gente tem que ser um pouco mais duro, um pouco mais enérgico. Mas sejamos enérgicos, com bondade. Então, são essas as características que os nossos irmãos espirituais naquele grupo apontaram para aquelas pessoas normais, comuns, que, para aquelas 10 pessoas normais, comuns, que trabalhavam naquele grupo. A mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, amor pelos semelhantes, disciplina, renúncia, estudo nobremente conduzido, esforço próprio do bem, cultivo da bondade constante. E vejam que essas coisas não foram graças atribuídas pelo céu, mas graças desenvolvidas, conquistadas pelos próprios participantes, pelos próprios trabalhadores. E foram isso que os tornaram destaques cintilantes para o trabalho que se esperava para aquela noite, ao ponto de se tornarem exemplares para que o nosso irmão André Luiz escrevesse o livro Os Domínios da Mediunidade. Bem, mas o que tudo isso tem a ver com a mediunidade? Se não vejamos, o grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. O grande trabalhador ele não pede oportunidades lá no céu, nem pede que ele seja favorecido no que tem que fazer aqui. Ele apenas se apresenta e se prepara para a oportunidade. E a hora que ela ocorrer, a hora que o Cristo falar, quero contar contigo, o trabalhador espírita diz, estou pronto. Não roga a isenção da responsabilidade, nem foge do dever da luta. E aí ele pergunta, o que farei? Dizendo a Jesus, né, que farei, mas compreendendo ao mesmo tempo o positivo do esforço que lhe cabia. E o mestre apenas determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Lembremos-nos, se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ficamos por aqui. Se vocês gostaram, agradeçam ao Cristo e à espiritualidade. E se houver possibilidade, nos incluam nas suas orações. Lembrando que a interação de vocês conosco é muito importante para o êxito deste trabalho. Se houver alguma necessidade de correção, por favor, nos encaminhe que procuraremos nos corrigir. No mais, é agradecer ao Cristo esta oportunidade e até o próximo encontro. Sua luz ao encontro de nosso Pai.
Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.